Olá, um ótimo dia para você. Estamos de volta com mais um episódio de Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos então para o versículo de número 8 do capítulo 2 de Pirkei Avot. Nós vamos ler hoje a primeira parte deste versículo, que é mais um ensinamento de Rabi Hillel. O texto diz o seguinte: ele costumava dizer: quanto mais carne, mais vermes. Quanto mais propriedade, mais preocupação. Quanto mais esposas, mais feitiçaria. Quanto mais servas, mais lascívia. Quanto mais servos, mais roubo. Meu comentário. Esse é um ensinamento muito interessante porque ele passa por uma série de elementos que nós precisamos atentar aqui cuidadosamente. A primeira coisa mais evidente que é condenada por esta Mishnah é a questão da insaciabilidade. Rabi Hillel mostra que há pessoas que nunca estão satisfeitas, sempre buscam cada vez mais. Querem engordar mais, ou querem ter mais propriedade, ou querem ter mais mulheres, ou querem ter mais servos. E, na realidade, essas pessoas nunca encontram um fim no seu desejo, porque esse desejo muitas vezes tenta preencher uma espécie de vazio existencial que nunca cessa. Há pessoas que fazem isso até hoje. Quando estão diante, por exemplo, de um determinado salário, elas dizem: poxa, esse salário não é suficiente, eu gostaria de ganhar Y. Aí, quando ganham Y, resolvem então dizer: poxa, Y não é suficiente, eu quero ganhar Z. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque naturalmente, quanto mais de alguma coisa, mais também isso atrai de preocupações e questões. Quanto mais dinheiro uma pessoa ganha, mais, por exemplo, ela aumenta o seu padrão de vida, o que gera novas despesas, o que faz com que ela tenha mais preocupações. Se uma pessoa que está muito magra sonha, anseia por comer muito, comer melhor, se ela come excessivamente, ela pode também ter problemas de saúde. Se um homem é muito mulherengo, gosta então de ir atrás de várias mulheres, ele começará a ter problemas com essas mulheres, disputando entre elas, até mesmo causando a ele sérios problemas, sérias situações. O fato é que o ser humano muitas vezes não consegue se contentar com o que tem. E ao se lançar numa ânsia cada vez maior de ter, a pessoa não conhece fim e, ao não conhecer fim, ela acaba sendo consumida pelo seu próprio desejo de consumir. Isso, inclusive, é aludido na primeira frase: quanto mais carne, mais vermes. Ou seja, você não vai levar nada daqui. Quanto mais coisa você tem, mais coisa irá simplesmente estragar um dia, porque você não irá levar nada dessa vida. O contraste disso ele apresentará na segunda parte do dito, que é o que nós iremos estudar amanhã, que é a questão do foco em si próprio e no seu próprio desenvolvimento e em coisas que verdadeiramente são autênticas, são essenciais para a nossa constituição e que nós iremos levar conosco, carregar conosco sempre, onde quer que nós estivermos. Mas aqui, antes de chegarmos nesse ponto, é muito importante compreender a lição. Não adianta focar a sua vida em alguma coisa que você não tem ainda e achar que ao ter isso, você então irá deixar de ter problemas e a sua vida será muito melhor. Muitas pessoas pensam isso: poxa vida, quando eu estiver ganhando então tal valor, aí sim, aí eu vou poder relaxar, aí eu vou poder descansar, aí eu vou estar tranquilo. E muitas vezes essa pessoa, quando atinge esse valor, como nós dissemos, ela acaba na realidade encontrando uma meta ainda maior. E isso nunca tem fim. E quando a pessoa então se coloca nesse caminho, o que pode acontecer é que ela simplesmente esquece de viver, porque ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. Isso não vale só para dinheiro, isso vale para qualquer tipo de meta. Isso vale inclusive para aquelas pessoas que estão sempre buscando alguém melhor nos seus relacionamentos. Não, esse aqui não serve, eu vou atrás de uma pessoa que seja melhor. Não, essa aqui também não serve,
então eu vou atrás de um outro que seja ainda melhor do que essa pessoa, porque afinal de contas essa pessoa não satisfez as minhas expectativas. E isso acaba não tendo fim. E chega um momento em que o fim dessa questão não é nada mais, nada menos do que a própria autodestruição. Por isso, Rabi Hillel é muito enfático e já começa o dito com uma frase que choca, quando ele diz: quanto mais carne, mais vermes. Ou seja, de nada adianta você engordar, 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 ter muito corpo, porque simplesmente um dia esse corpo será carne para vermes. Ou seja, será o seu fim, será a sua ruína. Isso significa que não devamos ter objetivos na vida? Não, é claro que nós devemos ter objetivos na vida. É claro que os objetivos que nós temos devem nos desafiar constantemente para que possamos sempre progredir. Não há nenhum problema quanto a isso, seja em qual for a área que nós estivermos falando, desde que seja feito com bom senso, desde que seja feito com moderação, desde que não se dê a exageros e também desde que a pessoa não deixe de ser feliz com o que tem. É muito melhor você buscar ser feliz com o que você tem do que tentar sempre estar correndo atrás da felicidade, achando que a felicidade chegará quando você atingir a meta XYZ. Porque quando você chegar na meta XYZ, a meta irá já ter mudado. É como aquele burrinho que anda para frente atrás de uma cenoura que está presa na vara da pessoa que se senta no lombo do burrinho. Ou seja, o burrinho anda, 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 anda e a cenoura nunca chega. É que o burrinho está perseguindo um alvo móvel. Assim também pode acontecer conosco. Será que os seus alvos são móveis? Será que sempre que você chega num ponto, você, por conta da sua própria insatisfação, não consegue permanecer feliz, não consegue permanecer quieto naquele ponto e você já vai buscar o próximo, já vai buscar algo melhor do que o que você tem? E será que você sofre com isso? Os nossos valores não podem estar aí. Se você se sente nessa situação, se você se identificou com essas palavras, isso significa que certamente essas coisas estão cobrindo algum vazio que tem a ver com a sua própria essência. Enquanto você não preencher esse vazio com um desenvolvimento pessoal, um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento espiritual, você nunca terá paz. O primeiro passo, portanto, é reconhecer a questão, entender o problema e buscar encontrar a felicidade com aquilo que nós temos, com aquilo que o Eterno nos deu, desejando sempre melhorar, claro, porém de forma moderada, de forma tranquila, sem menosprezar ou desvalorizar aquilo que nós já temos. A segunda parte do conselho nós estudaremos amanhã e veremos também outras coisas que podemos fazer para nos tornarmos pessoas cada vez mais realizadas e felizes. Um ótimo dia para você e que o Eterno te abençoe.